nossa votação, que pudemos concretizar agora há pouco, Senhor Deus, que o Senhor esteja encaminhando os destinos da nossa querida Piracicaba nas mãos da pessoa certa, Senhor Deus, e que possa dirigir-nos com sabedoria, com entendimento, Senhor, e, sobretudo, com justiça e honestidade, coisas que estão se tornando cada dia mais difíceis em nosso país e também no mundo, Senhor. Te agradecemos por este momento de classe, por essa reflexão que vamos fazer hoje. Te agradecemos especialmente pela vida da Rosa, Senhor Deus, que o Senhor tem sustentado todo esse tratamento, Senhor Deus, e ela tem podido estar conosco, nos ajudando, nos abençoando com a sua vida, com o seu exemplo e, sobretudo, com a sua força que provém de ti, Senhor Deus. Nós sabemos que todas essas situações difíceis pelas quais passamos, se não temos a tua companhia, a tua proteção, o teu amparo, Senhor Deus, nós não conseguimos enfrentá-las sozinhos. E temos tido, Senhor Deus, a certeza que a sua presença tem estado com a Rosa e a tem fortalecido. Nós te pedimos também sobre as nossas vidas, cada um de nós com as suas dificuldades, com as suas lutas, mas que o Senhor continue a estar conosco, Senhor Deus, e nos abençoar e nos guardar e especialmente nos fortalecer. Nós te agradecemos e te pedimos a tua bênção para este momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Inclusive, queria dizer para os irmãos que domingo passado eu estava bem ruinzinha mesmo, por isso que eu não vim pedir para o Edivaldo avisar, que foi uma semana bem complicada a anterior, né? Mas graças a Deus, agora nessa já está tudo um pouco bem. Bom, qual que é a nossa lição de hoje? A nossa lição de hoje, ela trabalha a ideia de princípios de uma igreja educadora. Esse é o título da lição, né? Eu confesso para os irmãos que quando eu me atribuí, como atribuí aos irmãos em outras situações, as lições, eu fiquei só no título e achei, bom, isso aqui é minha área, eu dou aula e tal, eu vou ficar com essa lição, enfim. E quando eu fui lê-la com atenção, eu confesso que eu esperava mais da lição. Nunca gosto de dizer isso, né? Às vezes o Barbosinha não gosta das lições e ele diz, não está boa e tal, eu fico meio chateada, porque eu acho que é o que a igreja oferece, mas esta eu achei mesmo que era uma lição que a gente podia ter avançado bem mais, no sentido de compreender um pouco mais esse propósito educativo da igreja. No entanto, eu resolvi seguir a lição, porque já tinha mandado para vocês também a cópia e achei que por ali a gente podia pegar um fio de meada. Qual que é mesmo o objetivo da lição, né, que se propõe o estudo de hoje? Efetivamente apresentar essa atuação pedagógica de Jesus. Vamos dizer assim, olhar para o ministério de Jesus e apontar nele as ações educativas que ele foi realizando ao longo do seu ministério. Então, esse é o primeiro elemento, né? E o segundo elemento é, a partir daí, então, a partir desse perfil de Jesus como educador, construir, né, princípios educativos para a missão da igreja. Quer dizer, a igreja de Jesus é uma igreja que, à semelhança de Jesus, também deve ensinar, deve educar, né? Então, os objetivos são chamar atenção para esses dois aspectos. Bom, eu pedi ontem no recadinho para vocês, antes de ontem, não sei o dia que eu coloquei, que cada um de nós pensasse um pouco em dois perfis de professores que tenham tido na vida, né? Um professor bom, aquele que a gente não esquece, que legal professor, e um professor que não mereceria, digamos assim, a nossa admiração. Eu pedi que a gente pensasse isso como um exercício, como uma estratégia para a gente pensar o que é mesmo a relação da gente com o professor ou com o educador. Como é que é mesmo que esse sujeito se apresenta na vida da gente e como é que ele fica ou ele não fica, né? Ele às vezes fica porque é muito bom e às vezes ele fica porque ele foi muito ruim.
mas ele tem características, ele tem elementos que nos chamam a atenção. Então, eu queria, assim, abrir agora 3, 4 minutinhos só para a gente poder dizer, assim, por exemplo, alguém dizer, olha, eu lembro de tal professor por causa disso, disso, disso. Nós não precisamos ficar restritos à escola dominical, não necessariamente o professor de escola dominical, mas um professor qualquer da nossa escolaridade regular que pudesse nos ajudar a entender um pouco esse modelo. Vamos tentar trocar uma figurinha sobre isso? É meio difícil, às vezes eu fico achando que essas coisas são um pouco difíceis, porque o que a gente chama atenção, o que a gente mostra, né? Quem quer começar? Eu posso. Vamos lá. Bom, eu tenho dois, aliás, são vários professores, né? Mas me vieram à mente dois professores do mestrado. Sim. Um professor chamado Renato, um professor, eu considero que ele é um professor excelente, porque ele sempre partia do pressuposto de que nós conseguíamos fazer qualquer coisa. Eu acho isso bastante importante. Ele acreditava na gente, nos alunos. Ele conversava com a gente e deixava isso claro. E isso, para mim, foi bastante motivador, sabe? De saber que o professor acredita no aluno. E outro do mestrado, um outro professor estúpido que parecia que ele trazia para a sala de aula as frustrações da casa, do serviço, de qualquer coisa, ele levava para a sala de aula. Então, esses dois professores ficaram bastante marcados para mim. Legal, Ivonete. Assim, essa coisa do misturar, né, o pessoal com o profissional é uma coisa muito evidente, ainda mais nesse nível, mestrado e doutorado, porque são poucos em sala de aula, então a gente tem a oportunidade de chegar mais perto, né? Agora, acreditar nos alunos é uma festa, porque tudo fica possível, né, quando a gente acredita no outro, né? Muito bom. Quem mais? Su, Divaldo, Lucas, Zoé, Luiz, Darlene. Suzana, abre o... Deu aí? Isso. Então, eu vou começar pelo bom. Eu não gosto muito de falar do ruim, mas, embora, como você disse, a gente guarda o ruim por ele ter sido muito ruim, né? E pelas marcas que ele deixou na educação da gente, né? Agora, eu vou começar pelo bom. Eu sempre tive muita dificuldade com a matemática, diferente da Zoé, mas a minha dificuldade sempre foi matemática. Então, na época do primário, né? Na época do primário e do ginásio, uma baita de uma dificuldade, né? Com a matemática. Chegava na matemática, nos cálculos, eu ficava assim, empolvorosa, né? Então, no ensino médio, então, né? Nós então mudamos totalmente de professores e tal, e então veio um professor. No primeiro dia de aula, ele entrou na sala e disse: olha, eu sei que a maioria de vocês detesta matemática, e eu vou me comprometer com vocês, nesse tempo que nós estivermos juntos, ele pegava as 3 séries seguintes, né? Que eu vou fazer vocês gostarem de matemática. E foi assim, desde o primeiro dia. Primeiro que ele quebrou o gelo naquele primeiro momento, né? E a didática dele na matemática, porque ele procurou fazer com que a gente entendesse o sentido da matemática na vida e mostrar que tudo na vida tem matemática. Então, assim, ele estimulou e das dificuldades que a gente carregava, algumas defasagens, porque não tinha ido bem na matemática nos anos anteriores. Então, ele foi trabalhando e, assim, aquela preocupação individual, sabe? O que você não está entendendo? Então, ele vinha de carteira em carteira, uma pessoa, assim, pacienciosa e um mestre com letra maiúscula. Para mim, pelo menos, ele foi, né? E a outra questão, assim, muito ruim, a experiência muito ruim, foi com uma professora de língua portuguesa que eu tive e que ela implicou comigo porque eu não seguro até hoje a caneta, o lápis, seja lá o que for, como convencionalmente tem que ser segurado o lápis e eu não conseguia escrever
na posição adequada. E ela pegava no meu pé a ponto de eu ter tido uma raiva, nutrir assim, uma aversão tão grande que eu comecei a ir mal no português, coisa que nunca tinha ido, por conta disso, porque ela chegava e dizia: hoje eu quero ver como é que você está segurando a sua caneta ou o seu lápis. Então, assim, aquilo me marcou muito, porque ela ressaltou em mim a minha dificuldade, né? Em vez de tentar trabalhar aquela dificuldade, como foi a situação do professor de matemática, ela foi o oposto, né? Ela reforçou uma dificuldade que eu tinha e que nem por isso eu deixava de escrever, né? E sempre escrevi e não tenho uma letra tão ruim assim. Mas, enfim, são duas coisas que me marcaram muito, né? E que tanto aquela, por isso que eu comecei dizendo que às vezes o ruim, né? Então depois fui ser professora e eu sempre, na minha função de professora, eu procurei o contrário, quer dizer, eu não quero enfatizar o erro, a dificuldade do meu aluno, sempre busquei isso por conta dessa experiência que eu tive. Então eu não sei se a experiência ruim é sempre ruim, porque ela pode nos fazer crescer e nos fazer não querer incorrer no mesmo erro, né? Isso. Legal, Su. Muito legal, é isso mesmo. Porque é a gente que transforma o ruim em bom, né? Se a gente aproveita bem, legal. Mais alguém? Zoezinha, vai lá. Zô, ó. Ok? Isso. Fiquei um tempão procurando 2 professores. O bom eu achei meio que rápido. O ruim, graças a Deus, não achei. Ficou sem aparecer. Mas o bom foi assim uma espécie de professor particular que eu tive, mas que me direcionou exatamente como a Suzana falou, na matemática. Naquele tempo, assim, que a gente ia fazer uma conta, tomava a lousa quase que inteira, né? E ele dizia assim para mim: Zoé, preste atenção, faça a conta com todos os cálculos. Aí eu fazia. No começo, eu falava: mas por que ele quer tudo isso? Aí, quando foi um dia, eu perguntei para ele: por que eu tenho que pôr aqui? Eu não posso fazer na minha cabeça? Ele falou: faça o seguinte, você parece muito maior do que a sua idade. Você é uma menina moça com pouca idade, assim, grandalhona, que nem eu, ele falava. Ele era alto, magro, ia ser conhecido, e de alguns aí. Aí ele falou: faça essas 2 coisas caminharem juntos. Quando você vê uma coisa muito grande na sua frente, que você vai ter que colocar, trabalhar ela, olha para o seu tamanho. Você é grande, tente fazer o seu tamanho superar a dificuldade dessas coisas. E aquilo, eu não entendia muito aquilo, mas eu resolvia colocar aquilo. Cada vez que eu ia fazer as contas, eu pensava assim: o Almerindo me falou que eu sou maior do que essas contas. Eu vou conseguir fazê-las porque eu sou maior do que elas. E eu comecei a gostar tanto de matemática. Eu estava na 7ª série. Eu comecei a gostar tanto daquela matemática que aí ela ficou para o resto da vida. A partir de algo assim, sei lá, que parece que para outros talvez não surtisse esse efeito, mas para mim foi. Ele falava assim: olhe bem nos cálculos que você está fazendo e veja que você ainda pode fazer mais. Nossa, aquilo me marcou demais para o resto da vida. E aí eu acho que isso me ajudou a superar alguns que devem não ter sido tão bons. Legal. Esse Almerindo não era o Almerindo, teu irmão, né? É? Ele foi teu professor? Ai, particular, né? Quando eu estava morando em Guaíba, eu chegava com dificuldade e ele me ajudava. Que
Que legal. Tem a cara do Almerino, essa fala. É muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa? Luiz? Então, eu acho que eu também, em geral, só tive bons professores. Eu acho que eu me lembro também de um professor que tinha muita paciência para ensinar e justamente era essa disciplina que é o terror para todo mundo, né? Que é a matemática. E, na verdade, eu reprovei um ano com ele. E no ano seguinte eu senti que ele redobrou os cuidados assim comigo. E é uma coisa que eu estava no ensino médio, bom, naquela época, segundo grau, né? E eu senti que ele redobrou os cuidados comigo. E um dia ele me disse assim: se tu não passar esse ano, o problema não é contigo, o problema é comigo que não sei ensinar. Isso, isso me chamou a atenção e é um dito que geralmente a gente fala, né? Se, 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 se você ensinar uma, duas ou três vezes a pessoa não aprender, o problema não é a pessoa, o problema é você que não está sabendo ensinar direito, né? Então me marcou muito isso pro resto da vida. E agora eu voltei a estudar, né? Eu estou fazendo um curso tecnólogo, né, em gestão financeira. E aí voltei para as matemáticas outra vez, né? Mas a matemática avançada, engenharia econômica, essas coisas bem complicadas que eu nunca fui muito bom nisso, né? Na infância, na adolescência e tal. Depois eu descobri, né? Fui descobrindo. Mas mesmo assim são disciplinas que exigem muito, né? Que exigem muito. E aí eu tenho dois professores que eu posso fazer assim uma diferença grande. Um deles, bom, é um curso em EAD, autoestudo, é o aluno que tem que construir o seu aprendizado, basicamente, né? Mas um deles, todo mês, faz um encontro virtual síncrono e repassa a disciplina de engenharia econômica, repassa os cálculos, repassa os problemas e vai fazendo com muita paciência. São encontros de uma hora e meia, sabe? E o outro, que é um professor de matemática e estatística, ele repete toda a estrutura da disciplina. Diz, esse mês nós temos que estudar isso, isso, isso e isso. E não entra nos conteúdos. Então eu vejo uma diferença aí entre um professor que vai a fundo, que vai no detalhe, que caminha com o aluno naquela dificuldade que ele possivelmente tenha, e outro que não, que faz o padrão, o básico, e eu não estou ganhando mais nada para fazer mais nada além disso. A gente sente isso, né? Transmite essa ideia, né? Então, são contrastes, né? O professor empático, que vai mais além, né? E o que vai somente na obrigação formal, digamos. Legal, Luiz. Eu acho que tu faz um paralelo bem interessante, né? Porque é tão engraçado, porque cada um de nós, ao ir falando, a gente deve ter se dado conta de que o que a gente foi defendendo, no fundo, é uma relação de individualidade com o professor, né? Ou melhor, do professor com a gente. Porque cada um de nós carrega dificuldades diferentes, né? Então, assim, ou a gente consegue essa atenção no bom sentido individual, ou pelo menos peculiar ao problema que a gente apresenta, ou a gente se perde nessa pequena multidão que é a sala de aula, enfim, né? Mas, assim, bonito de perceber, assim, quando a Ivonete fala de que fundamental é que ele acreditava nos alunos, e se a gente não acredita em educação, tu não faz nada. Se a gente compreender a educação como aquilo que é um processo de transformação e de mudança, não é? Se a gente não acreditar que o outro é capaz de mudar, de se transformar, vira um mero repeteco. Inclusive, se torna desnecessária a presença do professor, né? Porque se o professor não faz nada, ele não pode alterar nada esse resultado, então não precisaria de professor. É muito simples o argumento, né? E a ideia da Suzana de ter uma boa didática, uma boa forma de dizer de novo aquilo que já foi dito, que não foi compreendido, fazer esse exercício,
não é? E esse reforço para o aluno, que nem a Zoé diz do Almerindo, que é essa... Almerindo é o irmão da Zoé, vocês imaginem um homem, né, com a cara da Zoé, o Almerindo é isso. E, ao mesmo tempo, amoroso, carinhoso, uma pessoa educada, uma graça de pessoa. Então, o Almerindo, ele tem força em si. Quando ele entra numa sala, ele aparece, porque ele é alto, magro, sério e tranquilo. Então, assim, ele chama atenção mesmo. Imagina isso num adolescente, isso faz diferença, né? A paciência, né, que nem diz o Luiz, e a minúcia, que nem diz o Luiz. Como é importante ser minucioso, voltar, ouvir e tal, atender, né? Agora, claro, a negação pela grosseria, que nem diz a Ivonete, e essa ideia da Suzana de que a professora lá só ressaltava a dificuldade, né? Quanto que não é por apontar o erro que a gente ensina, mas é exatamente por apontar as outras possibilidades do não erro que a gente consegue construir um novo, né? Uma coisa melhor. Bom, enfim. Nosso texto, bom, isso assim, agora ao longo do nosso estudo a gente vai puxando essas contribuições de novo. Mas, assim, que texto que nós tínhamos para ler hoje? Não é aquele texto regular de Lucas 23, 24, parece que fala lá de Jesus ensinando. É um outro texto em Lucas, é Lucas 13, de 10 a 17. Então, esse texto é muito interessante porque ele serve de base para a lição. Eu não sei se o Luiz pode colocar para nós, para a gente poder ler junto ou não, ou cada um lê o seu, pode? 13, de 10 a 17. É um texto que fala em papel educativo de Jesus, mas a ênfase do texto é a cura da mulher, né? É aquele texto que fala da cura da mulher que tinha uma enfermidade e Jesus cura no sábado. Então, é muito interessante porque o autor da lição, ou os autores, eles usam o texto que não é diretamente com aquele significado. Vamos ler o texto, então. Qual é, Rosa, o versículo? É 10 a 17. 13, de 10 a 17. Isso. Tá, eu vou compartilhar aqui, então. Tá. Só me dá um segundinho. Aí está o 10, né? Se alguém Isso. vai ler. Alguém pode ler para nós? Eu leio, então. Eu posso ler. Tá Então bom? vai lá, Suzana. Então, começando no 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Continua? Pode ler direto. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Obrigada, Su. É interessante. Deixa um pouquinho o texto aí, só um pouquinho, Luiz, por favor, de novo, tá? Eu queria só chamar a atenção para umas coisinhas que aparecem ali, que são bem interessantes. Assim, ó. Primeiro que Jesus ensinava, né, no 10 ali, um pouquinho para cima, Jesus ensinava na sinagoga, o que
na verdade, os comentaristas vão dizer que a sinagoga era lugar para fazer muitas coisas, né? Inclusive ensinar. Mas, na verdade, esse ensino se dava mais no sábado e era mais para homens do que para mulheres, né? E a segunda coisa que eu queria salientar, bem rapidinho, passando assim, só para a gente se situar, é que essa mulher, ela não foi assim especificamente naquele dia para cumprir uma promessa, para fazer uma solicitação especial. Ela foi como ela normalmente ia, à espera de cura, né? E a cura veio de uma maneira muito singular, muito simples, né? Jesus olha, percebe e cura. E ao impor as mãos, ele possibilita que ela se endireite, né? E que siga para frente, vá dando, passe a dar glória a Deus naturalmente. O que leva a gente um pouco a pensar que essa relação dela com o Senhor era uma relação mais habitual do que se pudesse imaginar, né? E, claro, isso suscita no chefe da sinagoga, que é o burocrata, o carinha lá que administra todo o processo, né? Um incômodo de dizer que sábado não era dia de curar, sábado era outra coisa, né? Então, venham nos outros 6 dias, não venham nesse dia, porque esse dia atrapalha as outras atividades. E Jesus, então, fica incomodado, chama ele de hipócrita. E aqui que eu queria chamar atenção para esse verbo. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Esse desprende, né, solta, tira o animal da coleira, do jugo que ele estava vivendo, né? E o animal não fica sem comer no sábado, ele não fica sem pastar no sábado, ele não fica sem beber água no sábado. Ele é atendido também no sábado como um dia qualquer. Então, por que eu não posso curar, né? Então, Jesus usa de novo, e aqui eu acho que é uma questão de estratégia didática, inclusive, ele usa um verbo, uma palavra, que é conhecida do povo, que é comum no povo, né? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás fazia presa há 18 anos, né? E tendo dito essas palavras, todo mundo se envergonhou, enfim, aí encerra. Mas, assim, a ideia de desprender da manjedoura, quer dizer, de libertar daquilo que é o aprisionamento, né? E dando, portanto, um status muito interessante para a doença da mulher, né? A doença da mulher é aquilo que afastava essa mulher do convívio com Deus mais inteiramente e é aquilo que ele devolve para ela como libertação. Bom, o texto é esse, não é? E a gente, no texto, dá então para a gente... Pode tirar, Luiz, agora, se tu quiser. Dá para a gente ir percebendo, né, essa ação educativa de Jesus no cotidiano da vida. Vamos dizer assim, Jesus era um mestre, era um professor, cuja sala de aula ia com ele, onde ele ia, né? A atitude dele era uma atitude sempre educativa. Claro, a gente hoje discute educação, o conceito de educação, assim, muito na perspectiva da formalidade e da informalidade. Educação formal, aquela que a gente está na instituição escolar, né, em situação organizada, com tudo funcionando, com estruturas e tal. E a educação informal é aquela que nós realizamos todos os dias, no simples ato de viver e de conviver uns com os outros, onde a gente vai se educando, vai trocando figurinha, vai trocando ideia, vai trocando experiências e vai aprendendo, não é? Então, assim, a gente pode dizer que o ministério de Jesus é um ministério educativo o tempo inteiro, claro que é, como a vida dele também foi, né? E acho que no texto bíblico ainda é importante a gente salientar que a necessidade da cura da mulher se impõe, né? O ato educativo que Jesus realiza ao curar é um ato que se impõe a partir da própria realidade. Quer dizer, ele não ficou fazendo as burocracias da igreja, as coisas do cotidiano da igreja, para depois sair. Segunda-feira a gente vai agendar aqui um horário, você vem aqui, eu vou curar você. Não é desse jeito que ele funciona premido pelas necessidades, pelas coisas do cotidiano, né? E claro, a ideia de que o ensino e esse ato de ensinar
de Jesus nesse texto bíblico, ele liberta esta mulher. O que, por metáfora, a gente pode, então, concluir que ensinar é sempre um ato de libertação, né? Ou melhor dizendo, o ensinar que suscita o aprender é sempre um ato que liberta o outro do escuro, né? do não saber, da ignorância, vamos dizer assim, para usar uma expressão bem forte, né? Ensinar pressupõe sempre um aprender, e aprender pressupõe sempre um superar, um desconhecimento para um conhecimento, né? E isso já é lindo na perspectiva cristã, né? Bom, um pouco isso. Naquele texto que diz palavra que ilumina a vida, né? A lição vai trabalhar algumas ideias bem interessantes que dizem assim, que ensinar, na perspectiva da Igreja Cristã Primitiva, é uma forma de tentar solidificar na vida das pessoas, não é, as verdades novas que o Evangelho trazia. Estou fazendo esse silêncio para a gente se dar conta mesmo do que eu estou dizendo. Quando a gente pensa na evangelização e na novidade da vida que o Evangelho apresenta, nós estamos pressupondo uma relação de mudança, né? Nossa, estou me sentindo salva, Jesus me salvou, é uma nova vida. Mas isso é um ato em si, né? Fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida, mas que merece e que precisa solidez. Quando a gente pensa na igreja cristã como uma igreja que valoriza o ensino, a gente está dizendo que é uma igreja que valoriza o aprofundamento da experiência da fé. E que diz para a gente que é necessário seguir entendendo o que a novidade do Evangelho fez, está fazendo e vai fazer ainda na minha vida. Em última instância, a equação cristã diz que a salvação pede permanente educação, pede permanente ensino, pede permanente aprofundamento da compreensão da salvação. Por que isso, né? Porque nós, humanos, todos, somos seres inteligentes e carecemos de aprofundar tudo aquilo que acontece conosco. A experiência da salvação, ela é uma experiência permanente na vida das pessoas. E se ela não for, ela tende a, efetivamente, não se confirmar. Então, sabiamente, o cristianismo acopla a mensagem do Evangelho de salvação à mensagem de educação, mensagem de aprofundamento da fé, na reflexão sobre as coisas da fé. Jesus ensina, e ele ensina dizendo, vai e faz o mesmo, vai e conta para o outro, vai, torna essa experiência uma experiência palatável também para os outros. Nesse texto, que eu não sei se vocês leram, e se não leram, eu vou sugerir que leiam depois em casa, com atenção, vai ficando claro assim que no ensinar, o importante é a qualidade daquilo que a gente ensina. É o conteúdo do que a gente ensina. E a função do ensino, ela é uma função de estar sempre, como é que eu vou dizer, reajustando e reorganizando a compreensão das verdades da salvação na nossa vida de relação conosco e na vida de relação com o outro. A experiência da fé tem uma dinâmica que ela pede que constantemente a gente vá readequando isso no cotidiano da nossa própria vivência como pessoas. E Jesus aponta para a gente o quanto que ensinar é um modo da gente ficar atento ao que está acontecendo conosco, e, ao ficar atento, aprender a traduzir para o outro, como forma de propagação do Evangelho,
as experiências vitais que estão acontecendo conosco. Mais ou menos assim, como se a gente dissesse, ser salvo não é coisa de um dia, né? Ser salvo não é coisa de uma experiência única. Ser salvo não é aquele dia que um treme, o outro chora, o outro tem qualquer outro tipo de emoção. Mas ser salvo é uma forma de entrar em contato com uma experiência de transformação que se refaz cotidianamente e que pede que a gente esteja atento cotidianamente para perceber as mudanças que vão efetivamente acontecendo na nossa vida. A lição vai dizer para nós assim que a experiência educativa de Jesus, ela ajuda a gente a construir princípios que devem ou deveriam nortear a ação da igreja. E a lição traz 3 princípios desses. O primeiro deles é que todas as pessoas têm que aprender com Jesus. Está aí dentro desse item, palavra que ilumina a vida. Vocês têm a lição aí e tal. O segundo deles é que palavras e ações andam de mãos dadas com a verdade. Isso é bem importante. E o terceiro é que as boas novas de Jesus levantam e alegram as pessoas. Então, o que significa isso traduzido, né? Primeiro, que todas as pessoas têm que aprender com Jesus. Mais ou menos assim. Agora vou contar uma história interessante. Eu dei aula trocentos anos de teologia e cultura na universidade e eu diria assim que o grande embate relacionado à figura de Jesus, que sempre eu tive em sala de aula, foi o embate com os espíritas. O embate que eu digo assim, a discussão boa, né? A discussão favorável, aquela que acrescenta. Porque é muito difícil ajudar os espíritos a entenderem que eles mesmos não professam Jesus como Salvador, porque eles não têm um Salvador, né? A doutrina espírita ela vai para um outro caminho. E que Jesus é sempre esse grande espírito altamente desenvolvido que ajuda, cujos evangelhos são lidos nas sessões, nos encontros de estudo dos espíritos, extremamente valorizado, mas que não passa de um espírito altamente desenvolvido dentro da doutrina espírita. Diferentemente do que Jesus é no cristianismo, que é o Salvador, aquele que realmente é o mediador, né, entre Deus e os homens, e o Salvador das pessoas. Então, assim, quando a gente diz todas as pessoas têm que aprender com Jesus, é porque Jesus, efetivamente, mesmo não sendo considerado o Salvador, também ensina nas suas parábolas, nos seus evangelhos, nos seus textos bíblicos e tal. Quando a gente discute com um espírita um pouco mais estudado, um pouco mais elaborado, ele vai entender, não, realmente, a gente lê o evangelho, a gente lê e tal, porque ali tem muita sabedoria, tem muitas verdades, mas é sempre na perspectiva da exemplificação, da palavra de vida, da palavra que alimenta, mas não da pregação de Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse Jesus sempre tem que ensinar. Isso eu fiz essa ponte com os Espíritos só para dizer isso. Mesmo fora do cristianismo, esse Jesus é considerado mesmo um grande mestre, né? É um grande mestre. Ele tem o que dizer, ele tem o que ensinar, mesmo para aqueles que não professam o cristianismo, né? E temos exemplos inúmeros desses ao longo da história de outras religiões que reconhecem Jesus e nos evangelhos isso, né? Todas as pessoas têm que aprender com Jesus coisas como compromisso com o outro, o planejamento, né, da pregação, a questão do investimento e aprimoramento das metodologias. Jesus sempre foi poderosamente inteligente, né? Ele sempre usou as metáforas, as imagens, as ideias que estavam vivas e firmes no povo. Eu chamei a atenção para o desprender
os animais do seu jugo no texto bíblico que a gente leu, porque ele exatamente usou a expressão própria, né? A gente não libertaria o animal, então vamos libertar as pessoas. Então, Jesus é um sujeito que é um professor, vamos dizer assim, que assume as metodologias do seu tempo, as palavras, as estruturas, as expressões, as metáforas, que facilmente foram entendidas pelo seu povo. Não é à toa que aparecem ovelhas e pasto e boi e todos esses elementos, né, no texto dos evangelhos e outros, porque, na verdade, esse é o cotidiano daquele povo que poderia entender. Jesus se esmera, né, em ouvir, em dialogar. E alguns dos nossos depoimentos sobre os professores aqui trouxeram isso. Os depoimentos assim, sobre como é importante ouvir. Né? Suzana foi dizendo, professor ia de classe, de aluno em aluno, o que você não entendeu, o que é. Essas coisas são sinais de diálogo, sinais dialogantes de Jesus para ouvir o povo. E a preocupação em usar uma linguagem acessível para explicar essas suas verdades, não é? Mais ainda. Nisso a gente encontra também, da parte de Jesus, a valorização daquele que ensina e daquele que aprende também, porque ao ouvir o aluno, a gente está valorizando o aluno. E ao ser atento e responder na compreensão do aluno, esse professor também se valoriza, porque ele mostra o quanto que ele é capaz de sair de dentro de si, da sua realidade, e compreender o outro, né? E além de tudo, fica fundamental, né, na ação educativa de Jesus, o atendimento às necessidades e a transformação do comportamento das pessoas. Quer dizer, sempre que Jesus cura, sempre que Jesus ajuda, sempre que Jesus interfere, mesmo na sinagoga, quando ele ensina como professor, né, é possível visualizar a transformação do comportamento das pessoas. Sempre após o ensinamento de Jesus, vem a fala, né, daquele que está relatando, que está escrevendo, dizendo, e houve isso, e houve aquilo, e as pessoas fizeram assim, fizeram assado, o cego voltou, não voltou para agradecer, enfim, todos aqueles depoimentos que a gente vê. Sempre Jesus visando a transformação do comportamento, que é uma coisa fundamental naquilo que a gente chama de educação. A gente ensinar é uma coisa, aprender é outra coisa. Quando a gente ensina e o outro aprende, a gente fechou a equação. Agora, o que a gente busca, tanto aquele que ensina quanto aquele que aprende, é que haja mudança, e que haja transformação. A educação formal, ela visa a transformação. E Jesus, então, é atento a isso. Isso também vai aparecendo, né? Então, assim, primeiro, entre os princípios educativos para uma igreja educadora, seguindo a linha da lição, para a gente poder ser lógico aqui, o primeiro princípio é que todas as pessoas têm que aprender com Jesus. Basta estarem atentos, ouvindo tudo isso. Né? O segundo princípio é que as palavras e as ações andam de mãos dadas com a verdade. Bom, primeiro, assim, mais do que óbvio, a verdade é o nosso princípio. Né? Não está previsto a não verdade. O princípio do cristianismo é a honestidade, a honestidade de propósito e a verdade. E a teoria e a prática andam juntas, no sentido de que aquilo que Jesus prega é aquilo que Jesus faz. Claro, ao longo da história toda do Novo Testamento, em especial, a gente vai constatando que muitas vezes muito do que se fala não é necessariamente aquilo que se faz, ou não se consegue fazer tudo aquilo que se fala. Mas a preocupação de Jesus é sempre unir teoria e prática, que é um problema, vamos dizer assim, ad eterno, né? Naqueles que discutem a educação formal. Desde que o mundo é mundo e que nós temos um olhar sobre o que é educação, a gente vem discutindo isso, no sentido de que é necessário que a prática emerja da teoria, que a teoria ilumine a prática, e assim, e esse é um problema que a gente até hoje não resolveu. Trocando em miúdos muito simples, né? A gente ainda tem curso de pedagogia
que ensina conceitualmente educação e que não põe os alunos a trabalhar em sala de aula, para que a sala de aula seja iluminada pela teoria e que a teoria da sala de aula seja iluminada pela prática que o aluno observa lá na escola. Nós ainda não resolvemos isso. E Jesus resolveu. Na prática de Jesus, a teoria e a prática andam juntas, elas andam de mão dadas em busca de legitimar a verdade. Né? A lição vai dizer assim, que o que se pratica deve ser o reflexo da palavra e da vontade de Deus, no sentido de que, quando alguém tocado pelo Evangelho realiza coisas novas, essas coisas novas, elas devem ser o reflexo da palavra e da vontade de Deus atuando na minha vida, na vida daquele que pratica. Ou seja, se eu me sinto salvo e não mudo o meu comportamento, não mudo a minha forma de lidar com o outro, comigo mesmo, com os problemas, a pergunta é saber onde é que está a palavra de Deus, né? Porque ela parece que não entrou e não iluminou. Parece que ela não terá atingido, vamos dizer assim, aquilo que é a prática cotidiana das pessoas. Ou seja, a máxima que a gente diz, que a gente ouve assim, foi para a igreja, mas não mudou nada, parece que é verdadeira em muitos casos, porque se espera que haja mudança, né? Se espera que haja uma atitude diferenciada que qualifique a nova vida. A nova vida, ela não se diz, ela se mostra. A nova vida precisa ser perceptível ao outro. Ela não pode ser um discurso, né? Ela até pode ser um discurso permeado pela prática. E o terceiro princípio, as boas novas de Jesus levantam e alegram as pessoas, né? E aí o texto diz para nós assim que quando se ensina com saudabilidade, quando a gente tem afetividade e clareza e se tem a noção correta de o que é que o outro precisa ouvir, o que é que o outro precisa compreender, o que é que eu devo ensinar para o outro, quando a gente tem essa clareza, a gente atinge o objetivo de ensinar e as pessoas glorificam a Deus. A mulher saiu cantando e feliz, né? Glorificando a Deus. Ela reconhece de imediato, não é? O que seria um embuste, o que seria a verdade, né? Em última instância, o princípio norteador de uma igreja educadora é aquele princípio que leva as pessoas a transformar, transformadas, serem, então, comprometidas com o Evangelho e com os outros. Ensinar e ser ensinado, que implica em aprender e em modificar, transformar a atitude, envolve e implica romper com o velho homem, com a velha pessoa, e criar uma situação nova de comprometimento, no geral, de âmbito social, de âmbito coletivo. As pessoas... É mais ou menos como diz o Evangelho lá, né? Não dá para guardar aquilo que é bom. Aquilo que é bom aparece, sai de dentro de nós, vai para os nossos... se coloca para fora de nós, porque não cabe em nós. Então, ensinar, na verdade, é um ato que Jesus realiza o tempo todo, que naturalmente ele realiza com propriedade, que naturalmente demonstra sabedoria e competência da parte dele, que efetivamente passa pela valorização do outro, que efetivamente passa pelo respeito à dignidade do outro, que efetivamente se justifica para que não haja mais o sofrimento e possa haver, portanto, da parte daquele que foi curado, daquele que foi ensinado, né,
um olhar criativo e um olhar agradecido para Jesus. Isso na perspectiva do texto bíblico. E na perspectiva da nossa vida, claro, conhecer o bom nos deve constranger, e nos constrange, se isso é verdadeiro, a levar o bom para o outro. No fundo, o que a gente está fazendo aqui hoje é teorizar, conceituar aquilo que faz parte da nossa experiência cotidiana na igreja. Se é bom para mim, é bom para o outro. Se eu gosto disso, se é bom para mim, eu gostaria que o outro também tivesse, para que fosse bom para ele também. Então, ensinar é uma forma de solidificar a experiência cristã e, efetivamente, ajudar cada um daqueles que fez ou está fazendo a adesão ao mistério da salvação, a solidificar isso, a se edificar mais e, portanto, a ser capaz de edificar os outros. Quero ouvir vocês. Depois a gente conclui. Pode ser? Porque, às vezes, eu fico com a sensação de que algumas das nossas lições, e é a minha sensação hoje, elas são meio óbvias para um grupo como nós. Então, assim, o esforço é grande para a gente poder, né? Então, convidando vocês a fazerem esse esforço comigo aqui. Vamos lá, reações, digam. Rosa, eu queria iniciar com alguma coisa que você disse lá no comecinho, né? Sim. Sobre digamos assim, a profundidade ou como a lição explora o tema, né? Que às vezes para nossa classe, para o nosso grupo, pode parecer isso é muito básico, né? Como se diz agora, ou a gente gostaria de ir em outra direção, fazer uma discussão mais aprofundada, mais conceitual, etc. Eu trabalhei muitos anos na comissão que escrevia e editava as revistas, né? Uhum. Nunca fui editor, mas fui escritor da Em Marcha, por exemplo. E uma das grandes questões que a gente se questionava, e era parte da orientação pedagógica na época, que era dada por uma irmã do Rio de Janeiro, que agora me falha a memória o nome dela, é de que nós estávamos escrevendo revistas para todo o Brasil e para diferentes tipos de igreja metodista, ou seja, tinha que ter mais ou menos uma média. Isso. Então tem aquele lá da roça, tem aquela pessoa mais simples e tem aquele mais intelectual. E é difícil realmente chegar no meio termo, né? Eu até acho que as lições estão tão boas, né? Bastante boas, né? Pelo menos essa revista que nós estudamos, mas é isso aí, quando a gente aqui na nossa classe quer, como faz o Barbosa sempre, essa lição não tá boa, eu vou dar a minha lição, né? Eu vou pregar o meu sermão. Então é isso aí, né? É adaptar o nosso perfil, né? O que é bem difícil, e isso é uma questão exatamente do campo da educação, né? Como que numa sala de aula, numa classe, você consegue atender a todos os estudantes com diferentes necessidades, perfis e estão em diferentes estágios, ainda que estejam na mesma classe, no mesmo nível, em diferentes estágios de aprendizagem, né? E é um grande desafio. Né? Agora, Jesus, né, voltando aí ao tema principal, né, parece que Jesus conseguia fazer essa síntese muito bem, né? Porque ele com palavras muitas vezes tão simples, ele ia no âmago da questão, ia no ponto, né? E atingia os sacerdotes, os escribas e fariseus, tanto quanto atendia o povo comum que estava ao redor dele, querendo ouvir o que ele tinha para dizer. Isso é algo impressionante, né? Mas Jesus é Deus, né? Então, quer dizer, nós não somos tanto, né? É isso mesmo. Não, mas é isso mesmo, tem toda a razão, Luiz. E eu sou a primeira, só para poder responder de imediato, assim, sou a primeira que defendo essa estrutura das nossas lições, elas são boas, as revistas são muito boas, e eu não tenho nada mesmo. Eu só brinquei com o Barbosinha, porque, no geral, ele diz sempre o mesmo sobre todas as lições.
essa vez, quando eu fui preparar essa lição, eu senti um pouco mais forte isso. Aí eu quis dar razão para ele um pouquinho. Pois é. Mas, de forma geral... Eu, de fato, não, eu não li a lição, não tive tempo para isso, então é uma semana muito corrida aqui, mas eu não sei se você pode dizer se viu isso ou não, mas pelo menos na sua exposição, eu senti falta de um link com o nosso documento fundamental metodista de educação, que são as diretrizes para a educação na Igreja Não tem Metodista. Eu não nada, sei se a revista faz esse link ou não. nem na bibliografia, para você ter uma E ideia. ali foi um tempo e um documento bem profundo para sua época, né? Então, quando eu fui ler a lição, agora vou abrir o coração, né? Que nem diz como é que chama? Momento de coração aberto. Eu, na verdade, tentei trocar com alguém a lição, porque eu não estava querendo ficar com essa responsabilidade para esse domingo. Estava ainda um pouco medrosa de não estar muito bem. E acabei não conseguindo, então eu fui preparar a lição ontem. E quando eu fui preparar a lição, eu me dei conta disso, e digo, agora não tem mais o que fazer, porque trabalhar o documento agora seria uma outra lição, eu não teria tempo de preparar. A gente pode até pensar isso num outro momento, mas aqui não traz nada. Então, eu fiquei muito impressionada com isso, muito impressionada. Isso é muito interessante, porque o documento plano, tanto o plano para a vida e missão, quanto os diretrizes para a educação, segundo me consta, eles, concílio após concílio, eles vêm sendo referendados. Embora o plano para a vida e missão naquele momento era como um plano nacional para a igreja, hoje não, a igreja tem para cada quinquênio aí o seu plano geral, com diferentes ênfases e tudo mais, mas estes dois documentos continuam, inclusive, constando nos cânones da igreja, ou seja, são documentos oficiais válidos até os dias de hoje. Agora, você sai aí nas igrejas e pergunta quem é que sabe alguma coisa. Ninguém sabe. E o pior, o mais doloroso é o seguinte, pergunta para as autoridades da igreja. Talvez um ou outro bispo saiba, mas não quer nem saber, digamos. Muitas vezes ele não, isso está superado, isso aí tem que ser feito uma releitura, ou coisa assim, né? Mas se você pega líderes das igrejas, nem sabem que existe isso. Ninguém sabe. Tá? É o perfil. Isso tem 40 anos, né, gente? Quer dizer, nem 40, 38 anos. Então, é uma loucura. Mas muito bem lembrado, eu não quis mencionar, mas então que bom que tu lembraste disso, né? Vamos lá, quem mais? O quê? Lucas, vai, Lucas. Abre abre o som. Vocês estão me escutando? Agora sim, muito bem. Eu não quis falar sobre os professores no início, porque eu achei que vocês não iam me escutar, tá? Mas eu achei muito importante o que a Rosa disse sobre a salvação estar atrelada com a educação. Eu sempre senti dessa forma, apesar que a minha educação na igreja que eu participava não era muito assim. Salvação era uma coisa, né, totalmente individual, era Jesus que salva e acabou. E educação é se der tempo, né? Mas o que eu queria falar do mal professor no início, e eu vou chamar de novo a atenção mais para o assunto da aula mesmo, eu não estou trabalhando nesse momento, estou desligado de autoescola, mas eu sou instrutor de trânsito, né? E ultimamente, até antes da quarentena, eu dava aula de moto. Então pega muita molecada, 18 anos aí, principalmente os meninos, né? Que já vêm para a autoescola para formalizar, mas eles já pilotam, né? A gente não tem trabalho nenhum em ensinar eles a andar de moto, eles andam melhor do que a gente. E como é duro você se propor a educar para o trânsito, né? Que é uma molecada, aqui é uma cidade pequena, desde que eu fiz o curso de instrutor, isso foi no ano 2000, eu procurei andar melhor ainda com o meu carro ou com a moto que eu tinha, né? Ser um motorista mais exemplar ainda para que, como instrutor, eu tivesse alguma validade, né? Para unir aí a teoria e a prática, né, Rosa? E quando eu dava aula para essa molecada aí, muitas vezes na aula são obrigatórias 20 aulas, né? E é um percurso pequeno que eles fazem de olho fechado. Então, muitas vezes a gente ficava conversando, sentava lá na sombra, na árvore, lá ficava conversando. E eu sempre chamava a atenção para eles dos perigos que tem o trânsito, inclusive moto, né? Que morre-se muito jovem de moto no Brasil. A estatística é altíssima, né?
A Priscila, a enfermeira, ela sempre fala, olha, hoje chegou um lá que perdeu o pé, ou está paraplégico agora porque acidente de moto. É muito acidente, muitas vidas perdidas, né? Então, como é difícil, eu converso com eles lá, chamava atenção de uma forma, né, da melhor forma que eu achava, né? Aí eles pegam a carta, ou mesmo antes, e você encontra com eles por a rua fazendo as mesmas coisas, né? Empinando, fazendo aquelas acrobacias e tal, tal. Aí eu ficava me questionando, falando, mas que raio de instrutor que eu sou, né? Que eu sento com eles, a gente conversa sobre a vida, sobre os perigos, sobre juízo, a gente conversa tanto, e eles são tão receptivos, né? Concordam, dão exemplos de péssimos motoristas, de péssimas manobras e tal. E aí você encontra eles com a rua fazendo as mesmas manobras, né? Fala, nossa, eu acho que eu sou um péssimo instrutor, né? Então, ter esse encontro, né, que a educação salva, não é fácil. Na realidade, na vida real, né? Não é fácil. Trago isso para a igreja também, trago isso para o âmbito familiar, né? A realidade dos jovens. Estou falando dos jovens porque eu tenho mais contato com essa galera aí, né? Como que, às vezes, os pais, os avós tentam, de muitas formas, trazer essa educação que salva, né? Mas como é difícil fazer isso se tornar real, né? Isso iluminar realmente a vida, né? Então eu me coloco nesse mal professor nesse sentido. Como é difícil acessar isso no ser humano? Como é difícil penetrar, fazer uma educação valer a pena, salvar alguém, não é fácil, né? A porcentagem, eu não sei se ao longo da vida isso reverbera depois, né? Essas conversas, coisas todas, mas não é fácil esse processo, né, Rosa? Você sabe melhor do que eu, como é difícil quando é no campo da realidade, né? Essa realidade que mata, que mutila, que faz tanto mal em outros aspectos também, nas drogas, né? Estou passando na família problemas com pessoas que se envolveram com drogas, como é difícil, a gente conversa, faz de tudo, né? E a gente não vê um resultado, então a gente se sente muito ruim, muito mal nesse sentido, né? De não haver esse testemunho mais rápido que a gente gostaria. Olha, conversamos, fizemos e a coisa resolveu. Não é fácil, né? Nesse processo, educação e salvação é um caminho de muita pedra, né? Eu vejo muita pedra, muita pedra. Lucas, só assim para não deixar passar isso. Ai, não me sinto um bom professor porque não consegui. Assim, ó, só tem uma saída aqui para a gente entender isso. É tu separar as duas ações. Todo mundo ensina para que alguém ou todo mundo aprenda. Mas nem todo mundo aprende com o ensino que a gente ensina. No sentido de que são duas ações diferentes. Ensinar é uma coisa e aprender é outra. Embora aprender pressupõe ensinar e ensinar pressupõe aprender. Mas os sujeitos, eles são diferentes. Então, nunca, por mais que eu me esmere como quem ensina, não necessariamente eu consigo me responsabilizar por quem aprende. Eu tenho sim que ficar atenta para que eu possa dar as melhores condições para o meu aprendente aprender, vamos dizer assim. Mas nada me dá essa absoluta certeza, a não ser a vontade dele, né? Então, assim, é uma luta de vontades, de desejos, ou de momentos, ou de motivações, ou de situações adequadas ou não. Isso é um pouco assim, a gente faz isso para a gente poder entender que o não aprender do outro não pode interferir no meu ensinar. O meu ensinar é uma ação constante. O aprender do outro é que é pontual. Não sei se eu ajudei, mas assim... Não, senão a gente pensa... E é isso, e até porque... mas é frustrante. Oi? Eu concordo, é isso mesmo, mas é frustrante. Quando você traz a teoria para a prática, ela parece que não tem muito resultado, ou pelo menos o resultado é pouco. Sim, é verdade. A outra coisa é que o tempo do outro, daquele que aprende,
não necessariamente é o tempo daquele que ensina. Sim. Então, às vezes, o aprender do outro vai acontecer lá na frente. Ele vai Sim. guardando, aquilo vai ficando meio incubado até que, de repente, rola. É Sim. muito É sutil a isso. semente, né? É muito No sutil. caso da semente, né? Em algum momento ela tem um... É isso mesmo. Ô, Vamos lá, Rosa, gente. tem Oi. uma historinha do Rubem Alves, se não me engano, naquele livrinho Conversas com Quem Gosta de Ensinar. Né? Ele conta a história do homem que queria ensinar um galo a dançar, né? Alguns de vocês eu acho que conhecem essa historinha, né? Acho que Então não. ele colocava a música, né? Colocava a música pro galo dançar e o galo ficava quietinho. Ele colocava no dia seguinte a música, o galo quietinho. E aí ele sucessivamente ia colocando a mesma música e o galo nada. Aí um dia ele resolveu fazer uma estratégia. Ele pegou uma chapa de aço, colocou o galo em cima e colocou a música. E aí nada, o galo não dançava. Aí embaixo da chapa ele acendeu um fogo. Aí ele colocou a música, começou a esquentar a chapa, aí o galo começou a dar uns trotezinhos, né? Aí no dia seguinte ele experimentou esse método de novo, né? Ele colocou a chapa, colocou fogo embaixo, colocou a música e o galo dançava. Aí no terceiro ou quarto dia, ele colocou a chapa, colocou o galo, né? E colocou a música e não colocou o fogo, e o galo dançou. Então a moral da história que o Rubem Alves fala é o seguinte: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Tá bom. Vamos botar uma chapa embaixo dos nossos alunos, Lucas. Tá bom. Quem mais? Eu quero falar. Fale. Fale, Vanessa. Assim, em relação à educação cristã, eu acho que tem uma confusão das próprias igrejas quando ensina sobre salvação. O salvar do quê? Então, geralmente ensina-se que devemos ser salvos do diabo, ser salvos do outro, mas, na verdade, nós temos que ser salvos de nós mesmos, né? Do nosso egoísmo, nossa preguiça, de nós mesmos. E se um dia a gente descobre que nós temos que ser salvos de nós mesmos, e descobrimos o que em nós tem que ser salvo, eu acho que a coisa muda um pouco, né? Porque estamos sempre querendo ser salvos do outro, e do diabo do outro, das maldades das pessoas e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em uma educação para ser salvos de nós mesmos. Tá certo. O Sartre já dizia lá atrás que o inferno são os outros, né? Então, vamos de novo, Ivonete. Assim, quando a gente está usando a expressão salvação aqui, no sentido amplo, é a salvação do pecado mesmo, né? Que é uma doutrina cristã. Sem ela, nós não temos cristianismo, porque sem ela, nós não temos uma concepção de que nós somos seres pecadores. Claro, esse pecado pode ser representado pelas nossas próprias fragilidades. Aí eu estou contigo, no sentido de que nossa preguiça, nossa miséria, nossa pobreza de visão de mundo, tudo isso que nos caracteriza. Mas, assim, a salvação é mesmo Jesus que nos dá, e nos dá para nos fazer perceber que o pecado pode ser vencido, mesmo que depois ele seja se volte a ele, e novamente ele é vencido e assim por diante. Agora, concordo contigo que por aí, nessas inúmeras outras igrejas, nós temos as interpretações mais escusas, mais loucas do que seja a mesma salvação. E há uma outra coisa que eu queria dizer, antes de passar a palavra, é assim, que a educação ela vem junto com a salvação como uma forma de edificar o sujeito, cada um de nós, né, nessa caminhada de constante salvação, de permanente salvação. Não, se deu essa impressão, eu queria tirar essa impressão, não no sentido de que ela é tão importante quanto a salvação, né? A salvação vem mesmo, é ato da graça de Deus, nós não temos nada a ver com ela vem gratuitamente, e ela nos pega a todos, assim, nos pega a todos e cada um no seu todo, no sentido de que ela independe da nossa vontade.
vivê-la, experimentá-la é que é um ato de vontade, né? Mas ela está disponibilizada para todos nós. E quando a gente dá essa ênfase na educação, a gente está dizendo isso é tão importante e é tão fundamental na vida cristã que é preciso que eu esteja atento a tudo aquilo que está em volta disso. E, portanto, quanto mais edificada eu estiver na leitura da palavra, na oração, e, enfim, convívio dos irmãos, na comunidade cristã e todos esses outros elementos, mais ainda eu estarei apto a me manter nesse lugar de salvação, né? Vamos lá, quem mais? Edivaldo, Darlene, Suzana, Zoé, ou não querem mais e a gente termina? Como é que fazemos? É isso? Edivaldo, vai. Ó, Edivaldo, aí. Sim. Não, na verdade, eu acho que a exposição da Rosa, ela suscita algumas coisas, pelo menos suscitaram em mim alguns pontos. Eu só vou abrir os pontos, não vou desenvolver, porque nós não vamos ter muito tempo para a gente seguir. Acho que quando ela estabelece na exposição a relação educação-salvação, a Rosa, na exposição que ela faz, e muito bem, ela revela um dos fundamentos que vai atravessar a educação, principalmente no Ocidente até hoje, né? Que é aquilo que está ligado com as lições anteriores que nós vimos, que é uma educação semita, uma educação bíblica, ou seja, se a gente usar essa ideia do paradigma da educação de Jesus, é uma educação semita, é uma educação que liberta, veja, não é uma educação da pedagogia dos conteúdos, né? Quer dizer, é uma educação da esperança e é uma educação da libertação, né? Eu acho que esse é uma chave. Outro modelo de educação, outro paradigma que está a par e passo é a educação grega, que está não ligada com a salvação, mas com a ignorância. Ou seja, toda a paideia grega é tirar o homem da ignorância. Então, nós temos dois modelos que vão atravessar a Idade Média, no mundo moderno vão se separar e vão se encontrar novamente. No entanto, que Boécio, na Idade Média, no século VI, ele vai falar da douta ignorância. É uma tentativa de fundir a tradição bíblica da salvação e a tradição grega de tirar da ignorância. Nós somos herdeiros, portanto, dessas duas grandes tradições que vão se movendo no mundo medieval, no mundo moderno, por causa da separação de fé e razão, isso se separa, mas aí a gente pode nomear, só para nomear que o projeto da educação de Wesley, no Enlightenment, no modelo anglo-saxônico, não separa igreja e educação. Igreja e educação emergem nesse processo. No contexto do metodismo no Brasil, só queria fazer menção, né? No sentido de que, por exemplo, o professor Eliezer tem uma obra muito interessante chamada A Prática Pedagógica de Jesus Cristo. Esse livrinho é decisivo porque restitui essa dimensão. O próprio professor Elias Boaventura já perspectivava a compreensão da educação, protestantismo e educação no Brasil, para a gente entender essa tradição. Acho que para fazer menção de uma forma mais concreta, para a gente poder linkar a fala da Rosa, porque a fala da Rosa sugere um monte de coisas, nós não podemos deixar de reconhecer aqui duas coisas, que a política acadêmica da Unimep e a política pedagógica do Colégio Piracicabano foram duas políticas sofisticadíssimas, que fazem a tradição disso que Rosa está apresentando, né? Quer dizer, no entanto, que Elias Boaventura dizia, o Colégio Piracicabano tem um humanismo que nós não temos na região, e, enfim. Então, aí eu acho que o reconhecimento de que, historicamente, se construiu dois projetos que nós não podemos ignorar na história desse processo. Infelizmente, né? Os rumos vão indo numa outra direção, né? Mas não por causa do metodismo em si, por causa do nosso próprio tempo. Acho que aqui valeria a pena, talvez,
trazer à tona, porque a fala da Rosa sugere aqui entrarmos no pensamento do Eliezer e de Elias Boaventura, como tentativas de articular essa compreensão de que Rosa aqui está falando. Acho que dentro do metodismo, acho que são dois nomes que nós não podemos ignorar, né? Quer dizer, e no âmbito da educação brasileira, eu acho assim, no eixo da perspectiva semita, que a Rosa põe, educação e salvação, e na perspectiva da educação grega, que é ignorância e educação, nós temos que aqui trazer, talvez, Paulo Freire, porque toda a pedagogia freiriana é semita, é bíblica. Ou seja, se a gente pega Saviani, que está no modelo grego, da pedagogia crítica dos conteúdos, da ignorância, ou seja, tirar o aluno da ignorância e pôr no saber, né? É nesse sentido. Nós vamos ver que há dois paradigmas brasileiros também, para a gente poder entender essa tensão. Eu estou só fazendo a menção a isso rapidamente, porque a lição, nas lições, a revista, nas lições anteriores, ela sugere esse diálogo da fé e da razão. Ora, esse diálogo da fé e da razão vem do eixo bíblico, semita, que é a dimensão da fé. E Rosa aqui vai explicitar muito bem quando põe que as boas novas de Jesus, né, implica em aprender com ele, implica em conectar-se com a verdade e implica em se alegrar. Eu acho que são esses aspectos decisivos de uma pedagogia semita, de uma pedagogia bíblica, e nos põe no âmbito da esperança. Ora, Paulo Freire é o pedagogo da esperança, né? Nesse sentido, a esperança é um tema bíblico, fundamentalmente, não é um tema grego, né? O tema grego nos dá uma outra dimensão, nos põe na compreensão de que a nossa origem é a ignorância. Temos que sair da ignorância para atingir, né, a luz natural da razão. É um outro projeto pedagógico. E esses dois projetos se encontram no mundo ocidental. E aqui é inegável que, em Wesley, a tentativa é da junção desses dois projetos. Porque se Wesley ele é bíblico, por um lado, por outro lado, ele é aristotélico. E toda a pedagogia wesleyana ela vem dessa fusão de que um ingrediente, que é o ingrediente da fé, como Rosa explicita, que é o ingrediente da salvação, e outro ingrediente, que é o ingrediente de uma educação que tira da ignorância, é esse encontro. Então, eu acho, Rosa, que a sua fala ela é uma fala que sugere muitas aberturas para a gente voltar e que tem a ver com outras tantas lições que nós já efetivamente vimos e tem a ver com os destinos, né? Eu diria assim, principalmente do ponto de vista histórico da Unimep, do Colégio Piracicabano, do ponto de vista local em Piracicaba, e que tem dimensões e implicações nacionais, que tem a ver com a sua própria pesquisa de doutorado que você desenvolveu na própria Unimep sobre a orientação do professor Elias Boaventura. Então, eu acho que há aí um tesouro que nós não podemos ignorar, né? E acho que a gente tem que fazer menção dentro de um espaço, de uma escola dominical, da potência que foi a Unimep e o Colégio Piracicabano, desde esse lugar, efetivamente, que a Rosa sinaliza e constrói desde uma prática pedagógica, uma vez que toda a sua existência está ligada à prática educacional, a Paulo Freire, à Escola Nova e aos valores da tradição metodista. Acho que um pouco essa pontuação que eu gostaria, assim, de fazer. Olha, gente, para quem não conhecia o Edivaldo ainda, é esse o Edivaldo, viu? Apaixonado pela Unimep e pela Piracicabana. Tá bom. Bom, na verdade, Edivaldo, um pouco a conclusão que eu ia fazer, que está aqui, vou fazer, vai bem nessa direção, porque a lição aponta para a gente assim, que a sociedade, de forma geral, ela ensina sem libertar, no sentido de que ela é meio que faz um ensino meio domesticável, né? Enquanto que a igreja, na sua perspectiva de ensinar, ela liberta, né? Então, o conceito de educação na perspectiva cristã é um conceito de libertação, que já estava lá no texto bíblico, com desprende os animais e tal, por isso que eu quis salientar aquele pedaço lá, né?
E a lição no seu todo, não como eu vou dizer agora, porque ela não aparece assim, mas no seu todo, recolhendo todas as contribuições, ela vai dizer que o bom ensino, uma boa educação, ela ajuda as pessoas a se levantarem, no sentido de que as pessoas estão caídas e se levantam, como a mulher levantou e saiu alegremente cantando, né? Ajuda as pessoas a reconhecerem o seu valor, o que reconstitui a dignidade, auxilia as pessoas a enxergarem o próximo, porque, na verdade, é no contexto social, do coletivo, que as coisas vão acontecendo, auxilia as pessoas a reconhecerem o amor e o poder de Deus. Então, o bom ensino, ele deve ressaltar essas coisas, e ressalta, né? Da perspectiva da comunidade cristã, faz isso mesmo. E une fé e sabedoria, que a nossa unidade é essa, né? Une fé e sabedoria como fundamentos da igreja. Sim, é verdade. Na igreja a gente entende o ensino com essa coisa que faz a gente crer e questionar os próprios elementos da crença, né? E faz da igreja esse lugar de compromisso com aquilo que a gente chama de anúncio e construção do reino, da paz e da justiça. Aí, na perspectiva aqui dos documentos que o Luiz tão bem salientou, tá? Quer dizer, no fundo, um bom ensino e bons princípios para a igreja educadora caminham pelo desenvolvimento de um compromisso com coisas fundamentais. E qual é a coisa mais fundamental? O anúncio e a construção do reino. E esse reino de paz e de justiça, né? Essas expressões aqui nos remetem ao plano de vida e missão e aos diretrizes para a educação. Então, no fundo, tem aqui uma absorção, né, daquela proposta lá. Parece que a lição é meio recortada, tem alguns recortes de um lugar e de outro, mas, enfim, é um pouco por aí. Certo? Queridos, eu acho que, como disse o Edivaldo, sim, é uma lição que abre, né? Ela não fecha. E talvez a gente pudesse mesmo, para o futuro, pensar em alguma coisa que fosse discussão só mesmo sobre a educação, quem sabe sobre o próprio documento, quem sabe sobre o próprio diretriz para a educação, para fazer um estudo específico, né? Num momento ou outro que não a escola dominical, para a gente poder ter um pouco mais de aprofundamento. Sim, Edvaldo. Não, na verdade, só queria fechar aqui, porque, na verdade, acabei omitindo aqui na minha fala. Só queria fechar que acho que os 3 nomes desse projeto nós não podemos, assim, ignorar aqui entre nós, pelo menos para fazer memória no contexto dessa lição. Acho que são os nomes já sinalizados de professor Elia e professor Elias e do professor Almir, né, que desenharam um projeto ímpar, eu diria assim, na história do metodismo. Acho que esse momento histórico, em algum momento, ele vai ter que ser revisitado, porque a política acadêmica ela é altamente sofisticada do ponto de vista pedagógico, né? E, nesse sentido, ela é válida para as universidades públicas, para as universidades comunitárias, por causa da compreensão sistemática que ela tem de educação, de sociedade, de realidade de mundo, e assim sucessivamente. Só queria fazer essa finalização de nomear esses 3 nomes que são decisivos nesse processo para a gente. Cara, a clica de ouro, né? Nós temos que dizer isso, não tenho dúvida nenhuma sobre essa questão, né? É isso mesmo. A gente, quando fala num, a gente puxa o outro de qualquer forma, né? Legal, gente. Mais alguma coisa que a gente pudesse colocar aqui para ajudar? Podemos caminhar, então, para o fim. Quem ainda não votou tem que votar. Eu sou uma que tem que votar ainda. Vamos terminar, então? Posso pedir para a Dalene terminar para nós orando? Obrigada, Senhor, por esse momento que tivemos de reflexão, de novas ideias, de repensar tanta coisa que temos sabido e, ao mesmo tempo, continuamos aprendendo. Queremos continuar aprendendo contigo, Senhor. Queremos também continuar ensinando e não nos negando a ser a prática daquilo que acreditamos e que queremos ensinar.
que neste primeiro domingo de Advento saibamos também a força na nossa vida dos ensinos sobre a esperança. Renova em nós, depois de um ano tão difícil, a esperança e o amor para que a gente possa seguir o nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana.